Muito boa tarde. As minhas primeiras palavras são para cumprimentar o Sr. Vice-Almirante Silva Carreira, enquanto Presidente da Academia da Marinha, os seus almirantes, os seus oficiais, os seus académicos, as senhoras e os senhores presentes. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite, na pessoa do Sr. Vice-Almirante Silva Carreira e do prezado amigo, o Sr. Comodoro Médico Naval Bronze Carvalho, por estar aqui presente. Começo por declaração de conflito de interesses. É com muita emoção que estou aqui. Eu sempre gostei muito de navios e mar. Inclusive, ofereci-me para a Marinha de Guerra na inspeção e classificação para o serviço militar obrigatório. O meu tio trisavô foi cirurgião naval e será mencionado. Sou, confesso-me, um assíduo leitor das histórias da botica da revista da Armada, da autoria do meu prezado amigo, o Sr. Comodoro Médico Naval Bronze Carvalho. E publiquei 4 artigos na revista da Armada com notória benevolência dos seus diretores. Este será o fio condutor da minha apresentação. Farei uma breve introdução, uma referência do ensino da cirurgia nos finais do século XVIII, quer na Universidade de Coimbra, quer entre os cirurgiões propriamente ditos. Depois falarei da importância da Guerra do Roussillon, da campanha de 1801 e da Guerra Peninsular na progressão dos cirurgiões e do ensino da cirurgia. Falarei também da fundação da Escola de Cirurgia da Bahia, da Escola Anatómica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, e verão porquê. Da criação da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, da fundação das Reais Escolas de Cirurgia de Lisboa e do Porto e das Escolas Médico-Cirúrgicas. Como o Sr. Vice-Almirante referiu, eu recentemente fiz um doutoramento em História Contemporânea, com a tese Médicos e Cirurgiões do Exército Português na Guerra Peninsular, e nessa sequência o meu amigo professor Joaquim Ferreira, da Presidente da Sociedade de Ciências Médicas, convidou-me a fazer um artigo na renovada revista da Sociedade de Ciências Médicas, e estou certo que terá sido este o artigo que suscitou a atenção do Sr. Dr. Bronze Carvalho. Eu gostava de realçar que o interesse pelo ensino da medicina e cirurgia excede claramente o meio académico médico e tem suscitado um cada vez maior e até principal interesse nos meios académicos não médicos, como sendo a História e a Sociologia. E evoco investigadores consagrados como a Laurinda Abreu, Maria Rito Garnel, ou outros mais jovens como Mónica Palma, João Salgado, Patrícia Jesus Palma, Tânia Salgado Pimenta, entre outros. E também levou à gênese de trabalhos sobre a assistência médica na época, como as Misericórdias, da Marta Lobo, da Universidade do Minho, e dos partidos de médicos com José Abílio Coelho. E mesmo até à criação de seminários como Guerra, Saúde e Hospitais Militares na Faculdade de Letras, que tem como docente o professor João Cosme. Gostava de fazer também uma pequena nota prévia relativamente à designação de cirurgiões militares. Até pelo menos meados do século XIX e até mesmo no finais desse mesmo século, é mais correto falar de cirurgiões com graduação militar, porque pertencendo às repartições civis, pelo menos, como disse, até aos meados do século XIX, a graduação era considerada inerente às funções e não ao indivíduo propriamente dito. E vamos então entrar no assunto propriamente dito. O ensino da cirurgia na Universidade de Coimbra. O ensino da medicina em Coimbra era muito teórico, e Marquês de Pombal, muito influenciado pelas ideias de Ribeiro Sanches e Verney, quis mudar o estado das coisas e implementar um reforço do ensino da cirurgia na universidade. O curso, inclusivamente, mudou a sua designação para curso de Medicina e Cirurgia. E é atribuída a Correia Picanço, são atribuídas a Correia Picanço as funções de demonstrador de anatomia e de cirurgia. Quem era Correia Picanço? Natural de Pernambuco, tinha sido cirurgião de um regimento auxiliar, no caso do cirurgião do corpo avulso de oficiais de ordenança dos entrados e reformados,
em 1766, e o seu serviço suscitou, granjeou respeito e admiração, e o capitão-mor da capitania sugeriu que ele viesse para Lisboa e apadrinhou, e ele frequentou as aulas de anatomia do Hospital de São José. Terá sido discípulo de Manuel de Constâncio, um célebre cirurgião da época, esteve em Paris, e vem a ser mais tarde cirurgião-mor do reino, e inclusivamente foi agraciado com o título de Beirão de Goiânia em 1123. Há muitas disparidades nas biografias deste senhor, nomeadamente a quem atribua o papel de cirurgião-mor dos exércitos, que não se conseguiu confirmar, nem eu nem a professora Laurinda Abreu, com quem conversei, e também o local e a data exata do suposto doutoramento, ou em Paris ou Montpellier, ou mesmo Bolonha. Mas foi cirurgião militar. Relativamente à reforma de 1672, também gostaria de referir que foi atribuída à Universidade de Coimbra também estatutariamente a responsabilidade da fiscalização do exercício de medicina e cirurgia e profissões afins, mas não foi brilhante a sua atuação, foi bastante ineficaz. À vossa esquerda é uma pintura de Manuel Constâncio, e à direita do Correia Picanso, que falaremos mais tarde, como irão ver. Já o ensino da cirurgia entre os cirurgiões propriamente ditos era dispar. Temos os simples práticos, os cirurgiões barbeiros, aqueles que aprendiam com o cirurgião, enfim, diplomado, mas havia uns que se destacavam, tinham uma formação mais sólida ao frequentarem as aulas de anatomia e de cirurgia dos hospitais reais, leia-se São José e o da Misericórdia do Porto, e das Misericórdias de cidades maiores como Setúbal e Évora. Curiosamente, para aliciar a sua admissão, estavam dispensados do recrutamento em regra. Pela ineficácia da fiscalização da Universidade de Coimbra relativamente à prática de medicina e cirurgia e profissões afins, é criada depois, em 1782, e subsiste até 1809, a Junta do Protomedicato. Já relativamente ao meio castrense, as dificuldades não eram muito diferentes. O Conde Lippe, nas suas regulamentos, diz que os seus comandantes dos regimentos devem ficar satisfeitos se o cirurgião fizer a barba aos seus soldados tantas vezes quanto necessário, e se for cuidando dos doentes. Portanto, a falta de profissionais e a sua qualidade era de tal maneira que contentavam-se com pouco. Mas foi insistindo na apresentação de certidões e certificados e habilitações, que raramente era cumprido. Na sua admissão no meio castrense, também tínhamos naturalmente aqueles que eram formados nos hospitais reais e nas misericórdias, ou aqueles que eram contratados, eram fatura do cirurgião-mor dos regimentos, ou seja, o cirurgião-mor contratava-os, pagava-os, dava contas deles ao comandante e também os dispensava, porque há vários que nós sabemos que são dispensados por inábeis, ou por desobedientes, ou por pouco aproveitáveis. Geralmente eram contratados por 2, 4, 6 anos. É engraçado que vê-se muitas vezes, por problemas de doença ou por dispensa de um indivíduo menos hábil, que de repente vão buscar um soldado, ou um cabo, ou um sargento que colaborou, que terá colaborado com, digamos, o serviço de saúde, entre aspas, do regimento, e que teria mais habilidade e mais jeito, e muitas vezes também iam ir buscar esses indivíduos. Um deles será falado mais tarde, que é António de Lima Leitão. Mas havia também, nesta altura, um componente misto, ou seja, eles eram contratados pelo
pelo cirurgião-mor, iam aprendendo com ele, mas ao mesmo tempo, em locais em que havia disponível um Hospital da Misericórdia ou os Hospitais Reais do Porto e Lisboa, eles conseguiam ir frequentar as aulas. E eu já vi, por exemplo, no registro das aulas de Anatomia e Cirurgia do Hospital da Misericórdia do Porto, do Dom Lopo de Almeida e depois do Santo António, vários que até já tinham passado pelas aulas e já referidos como militares e que depois até pediram as certidões retrospectivamente. Mas realmente continuava um controle irregular das certidões, não a apresentação das credenciais ao cirurgião-mor do Exército, mesmo até 1910, e vamos falar nessa época, e mesmo segundo o Lourinho de Abreu, à Universidade, à Junta de Protomedicato e mais tarde outra vez ao cirurgião-mor do Reino, isto no que diz respeito às autoridades civis. Falava há bocado precisamente com o Sr. Vice-Almirante sobre esta questão, quer dizer, havia necessidade de aumentar a qualidade e quer o Exército, quer a Marinha avançaram para a criação de aulas de Anatomia e Cirurgia. No Exército, recordo, Almeida, 1773, Elvas, 1783, Tavira, 1786 e Chaves, 1789. Uma outra no Porto apareceu voluntariamente, muito posteriormente, em 1910. O Hospital da Marinha tinha aulas de cirurgia, e já lhes vou demonstrar, e também nos hospitais militares das nossas colónias do Rio de Janeiro, Goiás, Luanda, etc. Há um aspecto curioso, porque a falta de cirurgiões em determinadas áreas do Reino de Portugal, não vou falar do Algarve, mas de Portugal, porque pelo menos em Elvas e Chaves isso aconteceu, que foram autorizados civis a frequentar as aulas de Anatomia e Cirurgia dos hospitais militares, respectivamente Elvas e Chaves. E curiosamente, se tivessem aproveitamento, teriam prioridade na candidatura a lugares de cirurgião-mor dos regimentos dessas províncias relativamente a outros colegas ou camaradas de outras regiões do Reino. Outro aspecto engraçado, mas vou voltar atrás, permitindo-me destacar só algumas figuras que foram proeminentes como professores. Em Chaves, Manuel José Leitão, que foi discípulo de Constâncio, foi um cirurgião da corte, foi cirurgião-mor do Regimento de Cavalaria do Hospital Militar de Chaves, lente de anatomia e cirurgia com grande esforço, lutou muito por esta aula de anatomia e cirurgia e foi autor de tratados de anatomia e cirurgia e das enfermidades do Exército. E outro caso também de uma pessoa que sempre se dedicou ao Hospital de Elvas foi Fradesso Belo, que a certa altura, inclusivamente a pedido e por sugestão do Inspetor-Geral dos Hospitais na altura, ofereceu o soldo do Regimento de Cavalaria, mantendo apenas só o soldo de professor de aula de Anatomia e Cirurgia de Elvas para o esforço nacional. Menciono o António José de Sousa, que foi o tal voluntário que mais tarde, em 1910, criou a Escola de aula de Anatomia e Cirurgia do Porto, e agora uma figura grata naturalmente para a Marinha e não só, de Teodoro Ferreira de Aguiar, natural do Rio de Janeiro, primeiro cirurgião do Hospital da Marinha e professor de cirurgia, 1800, do Hospital da Marinha, professor de cirurgia do Hospital Militar do Rio de Janeiro, mas aqui por delegação, 1902, foi cirurgião-mor da Armada, 1903, e em 1905 acumula o cargo de cirurgião-mor da Armada e dos Exércitos. Vou só mostrar o facsímile do tomo 4 do Tratado de Anatomia do Manuel José Leitão, e aqui é a nota de registro do manuscrito que existe nos reservados da Biblioteca Nacional de Portugal, da cirurgia militar, ou Tratado de Cirúrgicas e Enfermidades, onde evoco com alguma piada uma afirmação quando fala das doenças venéreas, porque diz, sim, porque as doenças venéreas causam mais mortes nas fileiras do que a fio de espada do inimigo. E é verdade, né? As doenças levavam muito mais, às vezes, efetivos do que propriamente as feridas e as de guerra.
E vou também dar uma pequena nota do Teodoro Ferreira de Aguiar, que é uma pessoa que eu considero que foi sempre relativamente modesto, mas muito fez por ensino da cirurgia em Portugal. Portanto, veio de Rio de Janeiro, fez filosofia na Universidade de Coimbra em 1786 e 1788, tendo o grau de bacharel, e depois vai para a França, apanha o período revolucionário, e então o percurso torna-se um bocadinho nebuloso. Terá estado no Hotel Dia, que era um hospital de referência da cirurgia da época. Terá feito um curso de Officier de Santé, que era digamos, foi a resposta da Revolução à falta de profissionais de saúde, e aglutinaram em 3 anos um curso relativamente rápido para médico / cirurgião, mas com uma qualidade inferior. Mas a verdade é que ele integrou o exército do Reno em 1792 com Pichegru e, portanto, teve perfeitamente contacto com a logística sanitária, o tratamento de indisponíveis em larga escala, e isso vai se refletir seguramente naquilo que depois fez cá, nomeadamente no Regulamento de 1905. E, curiosamente, propôs-se um doutoramento em Leiden, em Medicina, em 1797, que conclui rápido, são 3 semanas para aí, portanto ele devia ter a tese feita e rapidamente a conclui. Está aqui Teodoro Ferreira de Aguiar, brasilienses, 28 anos, e fez uma tese sobre feridas por arma de fogo. Nós falamos há bocado na questão específica dos médicos castrenses, as aulas de anatomia e cirurgia, mas recordo que os cirurgiões, de facto, não eram propriamente autónomos. Quando não havia médico perto, teoricamente teriam que solicitar a presença do médico, a não ser em casos de extrema urgência, para confirmar o diagnóstico e autorizar a sua cirurgia. Ora, nos navios e nas colónias isso era muito complicado e a Junta de Protomedicato avançou para exames especiais para cirurgiões do Exército e navais. Curiosamente, também é preciso que saiba que alguns dos nossos facultativos militares tingiam reputação e que lhes permitia serem convidados para delegados da mesma junta. Aqui temos, de facto, um aviso da Junta de Protomedicato de 23 de maio de 1800, que diz: os cirurgiões que houverem de obter licença para curar de medicina, seja nas povoações onde não hajam médicos que possam assistir a todos os enfermos, ou seja, nos regimentos militares ou na Marinha, deverão passar por um exame próprio a este desígnio, o qual será feito em um dos 3 hospitais mencionados, presidindo o delegado ou comissário. Deixem-me dizer que os hospitais em causa são o Hospital Real de São José, o do Porto e o da Universidade de Coimbra. E, no caso dos médicos navais, há uma adenda posterior que diz que, reforçando que ainda além do exame, para o caso dos médicos navais, que além do exame, para poderem curar de medicina, devem fazer um exame de farmácia, como anteriormente aludido. Rapidamente surgiu um manual para o exame, aqui da autoria do Manuel Henriques de Paiva, um físico de Coimbra, curso de medicina teórica e prática para cirurgiões que andam embarcados. Faz-me lembrar as nossas bíblias antes dos exames da especialidade, não é? A Guerra do Rocilhão e da campanha de 1901 da Guerra Peninsular vieram levantar questões da logística, da organização, aparecimento de novos regulamentos. E, por exemplo, no regulamento, há o regulamento de 1797 dos hospitais de campanha, mas no regulamento de 1805, a preocupação pela formação dos cirurgiões está bem patente. Deixem-me só recordar que foi da autoria de Bernardo José de Abrantes e Castro, inspetor-geral dos hospitais militares, e foi apresentado, e do nosso amigo Teodoro Ferreira de Aguiar, e foi apresentado ao Dom João VI, ao Príncipe Regente em Salvaterra de Magos, em março de 1905, em que, neste capítulo 2, título 19, a preocupação estava vincada na seguinte afirmação: não sendo possível separar a medicina da cirurgia e devendo os hospitais militares ser de hoje para o futuro verdadeiras escolas de medicina cirúrgica,
Por isso, o físico e o cirurgião-mor apresentarão, com a brevidade possível, um plano da escola regular e científica de medicina operatória, no qual se ensinem, além do que é a cirurgia pura, os conhecimentos gerais de medicina. Em 1906 houve um novo plano de uniformes e um colega da Marinha mandou, através da Sociedade Portuguesa da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Secção História da Medicina, este desenho à vossa esquerda, que é uma adaptação do regulamento, como eu disse, de 1806 para os uniformes da Armada. E a pergunta era se entre nós conhecíamos a origem deste documento. Eu confesso que inicialmente pensei numa patifaria, com todo o respeito, porque eu gostava muito do senhor, do nosso saudoso Alberto Cotileiro, do Museu da Marinha, que gostava de fazer estes desenhos. Este desenho eu tive o prazer de o conhecer. Desculpem. Este desenho à direita é da sua autoria, Alberto Cotileiro, mas não aqui assim na Sequeira. Não sei qual a origem, mas calculo que seja uma coisa atual de adaptação, mas se alguém tiver, às vezes, um contributo a dar, agradecia, porque estamos curiosos de saber quem será o Sequeira. Nesta altura, em 1908, com a declaração da guerra, recordo que até maio de 1908 nós não estávamos efetivamente em guerra, além das vias de admissão dos cirurgiões militares que já falei, houve outra realidade que foi efetivamente a conscrição. E nós temos, há no Arquivo Histórico Militar, uma reclamação do enfermeiro-mor de São José, Meli Castro, porque no período de 1908 e 1911 levaram-lhe 29 ajudantes de cirurgia do Hospital São José e ele devia-se aflito para garantir a assistência. Houve a intenção de reforçar o prestígio, de exigir a maior elevação da formação dos cirurgiões, reforçar o seu prestígio. E, portanto, quis reforçar a intenção de se verificarem as certidões e as habilitações dos cirurgiões pelo cirurgião-mor do Exército e seus delegados, ainda assim com falhas, continuou a haver falhas, e cria-se a Junta dos Exames de Cirurgiões em 1910 para avaliar habilitações e conhecimentos com, em caso de aprovação, categorização como cirurgião-mor e primeiro e segundo ajudante de cirurgia. E aqui vê-se coisas muito engraçadas. Houve elementos que se recusaram a ser avaliados, houve elementos até já balizados que chumbaram, passo a expressão, houve paisanos que foram admitidos e houve também elementos, por exemplo, ainda ajudantes de cirurgia, que chumbam neste exame, apesar da intenção de Beresford de afastar esses elementos que, em alguns casos, ainda se mantiveram como agregados, se mantiveram, e que, anos mais tarde, têm carreiras fantásticas, repetem o exame e se ingram na carreira militar, apesar do insucesso, alguns com doutoramento em medicina, apesar do insucesso inicial. Isto são pequenas reproduções, uma das memórias da conduta de Abrantes e Castro, ainda consternado, que se insurge por constatar, antes de ser afastado em janeiro de 1909, por ainda haver admissão de cirurgiões não examinados, porque eram poucos e, portanto, os comandantes acabavam por os admitir. E agora, já com Beresford, nas ordens de dia do 19 de agosto e 3 de setembro, a reforçar a obrigatoriedade e como deveriam apresentar as suas credenciais. Beresford tentou aumentar o prestígio dos cirurgiões militares, sendo que o cirurgião-mor aprovado era graduado em capitão e o ajudante de cirurgia é graduado em tenente. A guerra trouxe outras complicações, portanto, a mobilização dos efetivos, mesmo aqueles que teoricamente estariam dispensados, levou ao encerramento progressivo das aulas de anatomia e cirurgia dos hospitais militares, com exceção delas até 1917 e do Porto. Aumentou o prestígio dos cirurgiões pela elevação do grau de exigência e pela proximidade às tropas.
fez com que, na senda do que já estava planeado, pensado no Regulamento de 1905, em 1816, o rei Dom João VI, já rei, faz menção à intenção de criar uma escola médico-militar no Hospital de São José. E há aqui um aspecto que eu já comentei há bocado particularmente, que é a criação e implementação do sistema de hospitais regimentais à luz que se passava no Exército Britânico e que reforçou o peso institucional dos cidadãos castrenses. O que é que aconteceu aqui? Houve a implementação do sistema de hospitais regimentais em desfavor de hospitais gerais. Quem é que era, passo a expressão, o dono do hospital regimental? Era o cirurgião-mor do regimento, que respondia, fazia a gestão, quer económica, quer clínica, e respondia perante o comandante. Os médicos, nesta fase, mas depois, sobretudo, a partir de 1822, por as novas diretivas das Cortes Constituintes, foram sendo progressivamente afastados. Inclusivamente, à medida que os médicos que na altura tinham graduação militar iam saindo das fileiras, que estatutariamente quem deveriam recorrer os médicos, os cirurgiões dos hospitais regimentais eram os médicos dos partidos camarários. E, portanto, o que é que acontece? O cirurgião militar ganha um estatuto progressivo, pelo menos no Exército. Volto agora um bocadinho atrás a 1808, mas na América Portuguesa. Como sabem, eu falo América Portuguesa, que na altura, até o início do século XIX, era constituída pelo Brasil e pelo Estado do Grão-Pará e Maranhão. Quando chega a família real portuguesa ao Brasil, em Salvador primeiro, em São Salvador da Baía de Todos os Santos, em janeiro de 1808, é criada a Escola de Cirurgia da Baía, no antigo Hospital Militar, por sugestão do nosso já falado Correia Picanço. E, posteriormente, um mês depois, em fevereiro, é criado a Escola Anatómica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, também no Hospital Militar do Rio de Janeiro, mas aí, pelo que eu pude deduzir, por um esforço mais coletivo, Frei Custódio do Campos, Correia Picanço, Teodoro Ferreira da Guiar, o nosso velho Teodoro Ferreira da Guiar, e Joaquim da Rocha Mazarém. Há aqui disparidades, porque, curiosamente, se forem ver a página da Direção de Saúde brasileira, atribui a gênese dos dois a Frei Custódio do Campos, na altura, sendo religioso, era cirurgião e cirurgião-mor dos Exércitos das Armadas Reais. Teodoro Ferreira da Guiar teve alguma desgraça, porque foi um bocadinho castigado e afastado, e nesse período de 1908 e 1909 era agregado, portanto houve alguma coisa que aconteceu e ele foi afastado. Mas claramente, se virmos aqui o alvará na coleção das leis portuguesas da altura, foi claramente o Príncipe Regente Nosso Senhor atribui a proposta ao Dr. José Correia Picanço, claramente. Só trago este frontispício de uma farmacopeia naval castrense feita por Jacinto Costa, que eu só faço uma pequena alusão, para verem os títulos, digamos assim, do nosso Frei Custódio de Campos Oliveira, Frei do Conventual, da Ordem de Cristo, cirurgião-mor das Armadas e Exércitos nos Três Reinos Unidos, capitão de mar e guerra, coronel graduado, etc, etc. Eu já agora aproveito de falar de Jacinto da Costa, porque é uma coisa curiosa. Não sei se os senhores sabem, mas entre 1908 e 1816, o Hospital da Marinha esteve sob a alçada da repartição dos hospitais militares. Portanto, foi gerido conjuntamente com os restantes hospitais militares de Lisboa. E depois há uma coisa curiosa no Hospital da Marinha, da Armada, que é, em todos os lugares havia acumulação de funções. Não é raro encontrarmos médicos e cirurgiões com graduação militar a serem médicos dos partidos ou médicos da Misericórdia e tal. Mas este Jacinto da Costa tem a particularidade de ser cirurgião do número da Armada Real, e como ele outros, mas este tinha três colocações.
e fazia parte da lista de facultativos civis na repartição dos hospitais militares. E, ao mesmo tempo, era cirurgião-mor do Batalhão de Artilharia Nacional de Lisboa Ocidental, que era de um regimento de milícias. É engraçado porque havia esta capacidade. Para demonstrar a disparidade, às vezes, de narrativas, há autores que atribuem a Teodoro Ferreira de Aguiar, na nova aula de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro, o facto de ser docente da anatomia e de ser o professor de ligaduras, partos e operações de cirurgia, o que novamente é contestado por estes decretos também da coleção de leis de Portugal, que atribui o lugar, sim, a Joaquim da Rocha Mazarém. Joaquim da Rocha Mazarém fez o percurso inverso a Teodoro Ferreira de Aguiar. Nasceu em Chaves, filho de um francês, foi aluno de Manuel José Leitão, que o considerava como, na escola na aula de Anatomia e Cirurgia de Chaves. Foi para Lisboa aos 17 anos, onde frequentou o curso de Cirurgia do Hospital São José. Era um bom aluno, mas meteu-se em desordens com um conjunto de camaradas que foram desassossegar uma procissão religiosa. E estiveram todos para ser desterrados, mas houve a intervenção de alguém com algum poder e a coisa correu bem e ingressou na Marinha e acompanhou a família real ao Rio de Janeiro como primeiro cirurgião da nau Príncipe Real e vem a ter um papel importante no ensino, como já vimos em Rio de Janeiro e mais tarde na Régia Escola de Cirurgia de Lisboa, e teve um papel importante na obstetrícia. Este fez o percurso ao contrário, começou pelo Exército e passou para a Armada. Já falamos em algumas aulas de anatomia e vou falar rapidamente da Sociedade de Ciências Médicas enquanto sociedade que surge e começa a ser pensada em 1921, como vemos por esta reflexão de Félix da Gama, mas que é só publicada em 1922, como um projeto, um estabelecimento, uma associação que promova os progressos da medicina e cirurgia em Portugal. Em junho de 1922, há um primeiro conjunto de 14 cirurgiões e médicos dos hospitais militares de Lisboa que se reúne no Hospital Militar de São Francisco da Cidade, que era no Convento de São Francisco da Cidade, que é hoje onde está instalado as Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes. Um dia depois, voltam-se a reunir, juntam-se mais alguns farmacêuticos, e em número de 21, em que são 10 são cirurgiões, 8 são médicos e 3 são farmacêuticos. Dos cirurgiões, apenas 3 não têm graduação militar, e escuso de salientar 2 nomes que estão referidos à medicina naval, Fernando António Gomes, médico, portanto que este Ciro é o pai, não é? E Inácio Fonseca Benevides. A Sociedade de Ciências Médicas é fundada a 1 de dezembro de 1822. Curiosamente, no próprio livro oficial da Sociedade há um erro, porque diz que uma representação que foi enviada a Dom João VI aconteceu a 11 de janeiro de 1923, e nós sabemos que realmente pela Gazeta não. Eles foram convocados a 10 de dezembro e foram apresentar-se a Sua Majestade a 11 de dezembro de 1922. Há aqui um lapso, mas de menos importância. O que eu gostava de dizer é que esta representação foi chefiada, presidida por Bernardo José de Abrantes e Castro, tinha sido afastado por Franco Masson, mas depois foi reabilitado. É uma personagem muito interessante, mas que não compete agora falar, que isso tinha sido então antigo inspetor dos hospitais militares, e todos os elementos ou eram militares, com graduação militar, ou tinham sido tido graduação militar, todos os elementos desta representação. E cá está o nosso Teodoro Ferreira de Aguiar outra vez, nesta vez na gênese das Régias Escolas de Cirurgia de Lisboa e de Porto. É atribuída na narrativa tradicional um papel primordial na constituição das Régias Escolas de Lisboa e de Porto.
A história conta que ele terá tirado de apuros um contratador de tabaco que tinha sido feito prisioneiro, preso político numa daqueles movimentos de 1923 e 24. E muito claramente, muito provavelmente, Vilafrancada em 1923. Eu ponho interrogado porque na página da Montebello e da Visabeira há claramente um erro, porque diz Vilafrancada 1924, quando 1924, como sabem, foi a Abrilada. Mas não só essa referência na própria história da Vista Alegre, mas também o facto de, em 1826, já depois da morte de Dom João VI, a Infanta Regente, vir agradecer a José Ferreira Pinto Basto o facto de continuar o oferecimento anterior de 10 contos de reis para manter as duas escolas, faz claramente pensar que foi José Ferreira Pinto Basto. Agora, a verdade é que no discurso de inauguração das régias escolas, nomeadamente de Lisboa, o Francisco de Assis Leite nada menciona do Teodoro, e a verdade é que o alvará que o cria em 4 de julho de 1825, as régias escolas, Dom João VI assume claramente que resultou de propostas feitas por pessoas muito inteligentes. Portanto, também aqui há um esforço coletivo, não se pode atribuir só a uma pessoa, mas claramente penso, e Teodoro sempre revelou ser, pela análise do seu percurso relativamente modesto, uma figura primordial neste processo, como considera Silva Carvalho, ao dizer que ele é que recordou num ofício de 26 de maio de 1925 o oferecimento dos contratadores de tabaco, e também que mandou um ofício em que elaborava um plano de despesas e de orçamento e do currículo das escolas. Curiosamente, mesmo na altura, houve contestação, porque reparem que o Lima Leitão, que já vou falar a seguir, atribuiu os estatutos não a Teodoro Ferreira de Aguiar, mas a Joaquim Mazarém. Portanto, nem sempre é fácil descortinar o que se passou, mas é claro que os cirurgiões militares andaram aqui por trás da gênese das régias escolas. Eu gostava só de salientar algumas figuras de cirurgiões militares que tiveram um papel preponderante nas régias escolas. Em Lisboa, Jacinto José Vieira, que foi cirurgião-mor do Exército e depois, nesta altura, cirurgião-mor do Reino. O já falado Joaquim da Rocha Mazarém. António Pedro Cardoso, que foi feito prisioneiro pelos franceses e que aperfeiçoou os seus estudos em França. E António de Lima Leitão, que, como disse, quando se candidatou em 1810 ou 1911 aos exames, era sargento. E depois, em 1910, ele pertencia, salvo erro, ao Regimento de Lagos, teve uma desavença com um oficial inglês e passou-se para o lado inimigo, onde teve uma atividade cirúrgica profícua, que era apreciada, e beneficiou de um diploma de Napoleão que permitia que, com bons serviços e ao fim de alguns anos, se pudessem candidatar a um doutoramento em medicina. E faz doutoramento em medicina em 1815. Depois é perdoado, vai até Moçambique pouco tempo, vai até Goa, onde também se mete em confusões, volta, mas embora se fosse uma pessoa com um espírito talvez um bocadinho truculento, na verdade é uma figura primordial na medicina legal em Portugal. Nas régias escolas de cirurgia de Porto, os também cirurgiões militares José Vicente Carvalho, natural de Setúbal, e Joaquim Inácio Valente. Em 1936 são criadas as escolas médico-cirúrgicas Lisboa e Porto, e está previsto no mesmo decreto a criação de escolas também nas capitais das ilhas e das colónias portuguesas, nos hospitais da Misericórdia. Funchal cria-se e existe entre 1837 e existe até 1910. A Ponta Delgada tem uma vida efêmera, 1937-39. Goa começa a dar os seus passos em
1942, mas é considerado que a sua fundação oficial foi em 1947 e é a atual Faculdade de Medicina de Goa. E nós, portugueses, podemos orgulhar-nos que é o estabelecimento de ensino superior mais antigo da Índia. Com a criação destas escolas, os cirurgiões, entre aspas, ganham autonomia relativamente aos alunos provenientes da Faculdade de Medicina de Coimbra. Mas houve sempre uma certa diferença em termos de prestígio e de estatuto, e que só vai depois desaparecer com a Carta de Lei de 20 de junho de 1966. E por isso mesmo, até 1960 e tal, são poucos os alunos de Coimbra que se candidatam aos lugares, por exemplo, de facultativos militares no Exército. E recordo que até 1999 os cargos não eram postos, continuavam como ajudante de cirurgião, cirurgião-mor, ajudante de brigada, cirurgião de brigada, cirurgião de divisão, cirurgião do Exército. Portanto, até 1999. Só a partir daí é que foram atribuídos a graduação nos postos de tenente-coronel médico, de coronel médico, essas coisas. Estou quase a acabar, vou só falar da importância de Goa, também dos cirurgiões José Frederico Teixeira Pinho e de António José da Gama, que muito auxiliaram o físico Moacho. Depois, dizer que era comum facultativos militares em comissão serem arrebanhados, passa a expressão, como docentes da Escola Médica Auxílio de Lisboa. Foi o caso do meu tio, trisavô, Herculano Sá Correia, formado em 1943 na Escola Médica Cirúrgica de Lisboa, que esteve em comissão em Goa e Macau em 1849 e 1953, e foi encarregado da regência das primeiras e segundas cadeiras entre junho de 1951 e 1952. O Herculano Sá Correia navegou com Dom Luís na corveta Bartolomeu Dias e depois fez serviço no Paço. E é descrito por Dom Tomás Melo Brenner nas suas memórias, dizendo que não percebia porque é que Dom Luís o tratava por Herculaninho, porque o camarada era mais um Herculanão, alto espadaúdo. E como se pode verificar, há uma clara semelhança do sobrinho Trineto, que é alto espadaúdo como o tio. Já ultrapassei um bocadinho o âmbito, mas só evocar figuras distintas como docentes oriundos da Escola Médica Civil de Lisboa, alguns do Serviço Naval e muito ligados à medicina tropical, como António Ramádio Curta, Dom António Lencastre, Aires Copque e Rezende Júnior, mas também elementos do Exército, Carlos França, António Damas Mora, ligados à parasitologia, este último também à medicina tropical, e a ação também de Rodrigo José Rodrigues, Firmino Santana e Costa Alves, na Escola Médica Cirúrgica de Goa. No Porto, também alguns cirurgiões militares tiveram um papel de relevo, como docentes, Roberto Frias na área da clínica cirúrgica, Lopes Martins Júnior na área da higiene, inclusivamente na Primeira Guerra Mundial. Estes todos transitaram ainda para a Faculdade de Medicina de Porto. Lopes Martins Júnior na Primeira Guerra Mundial até criou uma cadeira de higiene militar. Maximiano de Lemos, uma figura maior na história da medicina portuguesa e da medicina legal, que chegou a ser diretor da Faculdade de Medicina e vice-reitor da Universidade de Porto, todos eles caricaturados pelo meu avô em 1907, o meu avô aqui com o uniforme de alferes miliciano do Regimento de Infantaria de 13, em Vila Real, e por sua vez caricaturado pelo seu amigo Jaime Cortesão. Em termos de conclusão, não há dúvida que os cirurgiões militares tiveram um significativo contributo para o ensino médico-cirúrgico no meio castrense e na sociedade civil. Foi a classe de facultativos militares com maior progressão profissional e institucional na primeira metade do século XIX, pelos motivos que já expus, e também não é de esquecer a sua participação na sociedade civil, ativa na sociedade civil, no que diz respeito à elevação do ensino e do exercício da medicina e cirurgia pela Sociedade de Ciências Médicas, por exemplo, e também a sua participação ativa na vacinação da vacíola, quer através da Academia de Ciências, quer depois da sua dependência da instituição vacínica. Algumas fontes
bibliografia e agradeço a atenção, porque isto é um assunto muito particular e terem resistido a esta preleção que já vai um bocado longa. Muito obrigado pela atenção.